Pronto, professor, comecei. Ótimo. Olá, ouvintes, boa noite, meus amigos do nosso canal Zootecnia Online. Nosso programa, mais uma vez, entrando ao ar. Hoje, quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Mais uma vez, estamos aqui para tratar da nossa temática. Zootecnia, como bem sabem, ele trata de assuntos voltados à produção animal. E hoje a gente vai continuar aí nossa temática da bovinocultura leiteira, falando sobre a eficiência reprodutiva do gado leiteiro. Então, desejo a todos vocês boas-vindas, uma boa noite. Conto aí com a interação, participação de todos vocês. Coloquem suas perguntas, suas dúvidas. O nosso tema hoje é um tema bastante interessante, muito curioso, hoje no sistema de produção animal. E temos aí, como ter aqui o nosso professor, doutor, professor Mauro de Figueiredo, e ele vai abordar essa temática. Professor, pesquisador, extensionista, tem um vasto conhecimento aí da temática, e vamos aí mais uma noite aí com as nossas discussões, nossos temas, trazendo aí informações, conhecimento técnico para o sistema de produção animal no nosso estado e no nosso Brasil também, né, no nosso país. Então, para hoje, para conduzir a nossa, para conduzir hoje o programa, gostaria de chamar nossa estudante de zootecnia aqui da UFBA, e aí só lembrando, gostaria só de, nesse momento, chamar Ana Clara, a estudante de zootecnia do curso aqui da Universidade Federal da Bahia. Ana, por favor. Vamos... Boa noite, prof. Boa noite, Ana. Boa noite a todos também. Ana, ela está responsável hoje para conduzir o programa. Como vocês sabem, nosso programa Zootecnia Online é um projeto de extensão aqui aprovado aqui pela Projetoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia. E nosso projeto de extensão, o protagonista aqui sempre são os estudantes e vocês, nosso público participante aí, que é para quem a gente constrói, elabora as propostas, trabalha esses projetos aí para poder atender vocês, buscando aí essa interação, estreitar esses laços aí da universidade com a comunidade externa e levar os conhecimentos que são gerados, né, a partir daqui, e mais importante, essa troca de saberes, buscar esse conhecimento também a partir da vivência de vocês. Esses conhecimentos, muitas das vezes, eles nutrem nossas curiosidades, nutrem nossas pesquisas e nossos projetos, são temáticas de discussões em sala de aula, contribuindo aí para a construção do conhecimento. Eu gostaria, antes de passar a palavra aqui para a Ana, para a continuidade, e ela vai convidar o nosso palestrante da noite, parabenizar a nossa Universidade Federal da Bahia, pelo conceito máximo aí, a nota máxima, nota 5 aí no ENAD, parabenizar todos os estudantes aí por esse feito, mérito aí importantíssimo de vocês, da universidade, dos nossos professores, dos técnicos, de todos que contribuem aí para que a universidade ela flua, ela funcione e que a gente possa estar aí a todo instante trabalhando aí para a construção do conhecimento, para a formação de profissionais e formação também de cidadãos, né? Com certeza é uma das finalidades aí da nossa universidade. Então, quero deixar aqui, expressar meus parabéns para todos aí que hoje a gente consegue almejar esse feito aí de nota máxima aí no conceito ENAD. Ana, é com você. Obrigada, prof. Então, gente, boa noite. Como o professor já me apresentou, eu me chamo Ana Clara, sou estudante de graduação do curso de Zootecnia na UFBA, e eu serei a moderadora da noite. Alguns lembretes antes. As perguntas serão feitas ao final da palestra do professor Mauro. Podem ir mandando tanto pelo chat quanto pelo nosso WhatsApp. O contato para o WhatsApp está na descrição do vídeo, bem como um formulário para os produtores responderem. Está também na descrição o link para inscrição para a próxima palestra nossa, quarta-feira que vem.
Desde já agradecemos a presença de todos vocês aqui conosco. Bem, o nosso palestrante do dia possui graduação em Zootecnia e Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em Agronomia e Nutrição Animal e de Pastagens pela Universidade de São Paulo e doutorado em Medicina Veterinária na Escola de Medicina Veterinária de Hannover, na Alemanha. Atualmente, o professor Dr. Mauro faz parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia na UESB de Itapetinga. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, Ana Clara. Boa noite, professor Carlindo. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui essa noite e contribuir um pouco com a formação desses estudantes dentro do canal Zootecnia Online da Universidade Federal da Bahia. Para mim é um prazer muito grande. Agradeço a oportunidade. Para nós é um prazer imenso também. Quando o senhor quiser começar, à vontade. Ótimo, que bom então. Então, feitos os agradecimentos, né? Já foram feitas as apresentações, e o nosso tema de hoje é eficiência reprodutiva do gado leiteiro. Então, essa eficiência reprodutiva, ela vai ser tratada, né, primeiro do aspecto semântico, ou seja, vamos conceituar um pouquinho o que é a eficiência, e isso é importante de ser feito, porque atualmente nós temos vários ressignificados de palavras, e isso muitas vezes traz um confundimento, né, no real significado de cada uma. Então, para que nós prezemos pela boa comunicação, é importante que cada palavra seja entendida, ou seja entendida, melhor dizendo, dentro do seu real significado. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre eficiência, eficácia, efetividade, para poder contextualizar, né, o que é efetivamente cada uma delas. E vamos procurar, então, responder algumas perguntas ao longo da nossa apresentação, para poder entender como que nós podemos verificar se estamos sendo eficientes ou eficazes, né? Nós vamos conceituar isso logo no início, dentro da perspectiva reprodutiva do gado leiteiro. E, obviamente, a reprodução ela é crucial para o gado leiteiro, porque a produção de leite depende basicamente do processo reprodutivo da aparição para que as vacas produzam leite, né? Então, elas vão produzir leite durante o período de lactação e é importante que elas voltem a parir para que, depois de um período seco, haja evolução da glândula mamária e, posteriormente, elas tenham uma nova aparição para que haja uma nova produção de leite. Então, esses períodos de lactação são importantes e essa condição reprodutiva, como nós vamos ver ao longo da apresentação, ela sofre influência de vários fatores. Então, nós vamos conceituar alguns índices reprodutivos que vão nos possibilitar mensurar essa eficiência reprodutiva dentro do rebanho, para poder, a partir dessa mensuração e avaliação desses resultados, conseguir verificar se estamos efetivamente trabalhando dentro de uma eficiência adequada sob o ponto de vista reprodutivo naquele gado leiteiro. E eu vou, ao longo da apresentação, também pontuando vários aspectos que influenciam nessa eficiência reprodutiva. Tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei inicialmente, o aspecto semântico, para que nós consigamos entender o que é eficiência. Eficiência é quando nós executamos algum tipo de ação, né, com menos desperdício e dentro do menor tempo. Então, na reprodução, nós, por exemplo, estaremos sendo eficientes quando estivermos diante de um intervalo entre partos adequado, ou quando nós estivermos diante de uma inseminação dentro de um tempo hábil que permita um intervalo entre partos também que se deseja. Então, esse seria, vamos dizer assim, a contextualização dessa eficiência que nós estamos buscando na reprodução do gado leiteiro. A eficácia, tá, ela se difere um pouquinho da eficiência, porque
ela está direcionada a um determinado objetivo ou uma meta, tá? Então, por exemplo, nós estaremos sendo eficientes com eficácia quando tivermos, por exemplo, um intervalo entre partos de 13 meses, tá? Porque não é intervalo de partos muito longo, né? Como nós vamos ver ao longo da apresentação, esse intervalo entre partos, ele vai ser importante dentro da pecuária leiteira, e estamos colocando uma meta. Tá? O que é uma meta? O que difere uma meta de um objetivo? Um objetivo é, por exemplo, aumentar a produção de leite. Esse é o meu objetivo. E quando eu associo esse objetivo a um valor quantitativo, então eu quero aumentar a minha produção de leite em 100 litros dentro de 6 meses. Tá? Então, eu coloquei uma meta para ser alcançada. Então, para que nós consigamos ser eficazes, nós precisamos não só de objetivos, como associar esses objetivos a metas. E a efetividade das nossas ações, é o último conceito, tá? É quando nós agregamos a eficácia com a eficiência. Aí nós vamos ter a efetividade de fato, que conceitualmente significa a capacidade de realizar algum tipo de ação, né, agregando a eficiência e a eficácia. Tá? Então, na verdade, essa eficiência da reprodução de bovinos, o que nós buscamos, na verdade, é uma efetividade, né, do processo reprodutivo de bovinos. Justamente porque nós vamos quantificar, através dos índices que eu vou falar ao longo da nossa exposição, e que vão balizar esse processo de efetividade, se ele está realmente atendendo aquilo que se espera dele ou não. Ok? Então, visto isso, nós vamos passar, então, a comentar um pouquinho sobre alguns desses índices, que são índices zootécnicos, que são aplicados à reprodução dos bovinos e que podem ser perfeitamente quantificados dentro do rebanho. E nós vamos pontuar por onde nós começamos, porque precisamos começar de algum ponto, de algum lugar. E tudo isso vai começar com a anotação no caderninho, né? Então, se você tiver que fazer algum tipo de recomendação para o seu cliente, para o produtor rural, então a primeira, vamos dizer assim, ação, ela precisa ser uma ação de escriturar, né? Anotar, basicamente, aquilo que é importante para que, depois dessa anotação, essas informações sejam sistematizadas. Porque se elas não forem sistematizadas, o que significa sistematizar? É você trazer essas informações para dentro de um contexto que permita análise. Obviamente, quando você tem 10 folhas de caderninho anotadas, tá? Então, primeira nota quando a vaca pariu, depois a nota quanto comprou de ração, depois a nota que aplicou determinada injeção na determinada vaca, depois fala que a outra vaca entrou em si. Então, isso tudo, né, está registrado, mas não está sistematizado. E para que nós consigamos, a partir dessas informações, nós consigamos efetivamente tomar decisões, essas informações precisam estar sistematizadas. E para isso, né, nada melhor do que utilizar programas de computador, até mesmo planilhas, né, eletrônicas que possibilitem essa sistematização da informação, e aí sim nós vamos conseguir, de fato, tomar decisões a partir desses dados. Então, eu quero dizer com isso que não basta simplesmente anotar no caderninho. O caderninho é a primeira medida que tem que ser efetivamente executada. E depois nós precisamos sistematizar esses dados. Tá bom? Bom, então, eu vou tentar responder essa pergunta, né? Como podemos medir a eficiência ou efetividade, né, reprodutiva dos rebanhos leiteiros? Então, ao longo da minha apresentação, eu vou procurar responder essa pergunta, né? Já respondi, pelo menos parcialmente, por onde nós devemos iniciar. Então, o início desse processo é essa escrituração, tá? Essa anotação no caderninho que todo produtor deve fazer. E cabe ao técnico, então, sistematizar essas informações, para que, a partir dessa sistematização,
nós consigamos enxergar o que vai estar por trás desses números. Porque se eles estiverem de forma desorganizada, a gente não consegue enxergar. Aqui nós temos, por exemplo, um dos instrumentos utilizados para poder executar a gestão reprodutiva do rebanho, que é a roda da reprodução. Então, nós podemos utilizar essa roda da reprodução fisicamente, ou podemos utilizar o aplicativo de celular, né, da Embrapa, ela disponibiliza isso gratuitamente, onde nós efetivamente temos o controle daqueles animais que pariram, aqueles animais que foram cobertos, ou aqueles animais que estão ainda com retardamento em relação à sua cobertura. E depois nós conseguimos também manejar o processo de secagem. Tá? O que significa essa secagem? Então, para aquelas vacas que têm um período de lactação adequado, o que significa um período de lactação adequado? No mínimo 270 dias de lactação, tá? Nós precisamos, né, monitorar esses dados referentes à aparição dela, o início da lactação, cobertura, e ter uma projeção do próximo parto. E tendo uma projeção do próximo parto, nós vamos precisar, obviamente, secar essa vaca para que ela entre no período seco, ou seja, nós vamos proceder à secagem, fazendo com que ela cesse a produção de leite. Esse úbere vai evoluir, existe uma série de alterações que ocorrem na glândula mamária a partir do momento que nós secamos uma vaca, tá? Fazemos a profilaxia contra a mastite, nesse momento, que é a principal doença do gado leiteiro, e continuamos, então, nesse processo para que ela venha, posteriormente, a parir, né, numa condição corporal adequada. Tá? Então, aqui eu mostro também, então, o que eu estava lá na frente, aqui a avaliação da condição corporal, né? E vamos falar, então, sobre os índices de desempenho reprodutivo que podemos mensurar para que tenhamos, então, né, um quadro, um retrato dessa efetividade da nossa atividade, da atividade reprodutiva do rebanho. Tá bom? Então, quais seriam esses índices, né, que determinarão a maior ou a menor eficiência reprodutiva dos rebanhos leiteiros? Quais seriam esses índices? O primeiro, que eu vou comentar aqui, ele é denominado, então, de dias em aberto. Né? Dias em aberto, em inglês, days open, né? Vocês podem ver essa terminologia também. Então, a definição dele corresponde à quantidade de dias pós-parto, onde nós não temos efetivamente nenhum tipo de evento ligado à reprodução. Então, por exemplo, uma vaca que pariu, né, há 3 meses atrás, então está com 90 dias, está de parida. E se ela efetivamente não apresentou cio nesse período, não foi coberta, tá? Então, nós dizemos, então, que ela tem 90 dias em aberto. Ou seja, foram decorridos 90 dias a partir da data de parto dela e ela simplesmente não apresentou cio, fazendo com que ela não viesse a ser coberta nesse período. Tá? Dentro desses 90 dias, é importante nós ressaltarmos a existência de um período voluntário de espera. Esse período voluntário de espera, ele vai do dia do parto até aproximadamente 45 dias pós-parto. Nesse período voluntário de espera, como o próprio nome está dizendo, mesmo que o animal entre em cio, nós não efetuamos a inseminação ou cobertura dessa fêmea. Isso porque, nesse período, o útero, né, que teve que se expandir por conta da gestação, ele precisa evoluir novamente, precisa retornar ao seu tamanho original para que a vaca possa suportar uma próxima gestação. Então, nós não executamos a cobertura nesse período. Então, na verdade, nos 90 dias que eu me referi, de dias em aberto, no exemplo que eu citei anteriormente, 45 dias desses 90 dias foram dias, né, que nós nos referimos a eles como período voluntário de espera, que somados aos outros 45 dias, resultaram em 90 dias em aberto. Ok?
Então, para que nós possamos, então, calcular isso, né, nós utilizamos, então, no atual, que ele é feito individualizado para cada vaca, então, nós precisamos, para cada vaca que está em lactação no rebanho, entender um pouco qual está sendo, né, naquele momento do exame, efetivamente, né, quantos dias em aberto cada um desses animais tem. Por que isso? Porque se esses dias em aberto se estenderem muito, nós vamos ter, obviamente, um prejuízo para o processo reprodutivo, porque nós vamos estender o intervalo entre partos. Tá certo? Então, nós temos aí, né, 90, 100 dias para poder efetivamente cobrir esse animal e ele se tornar gestante para que esse intervalo entre partos não se estenda muito. Tá? Podemos calcular também, numa perspectiva passada, tá, os dias em aberto do rebanho, que é diferente do individualizado que é feito no presente. Tá bom? Então, nós pegamos a data do parto atual, né, e diminuímos a data do parto anterior e subtraímos o número de dias referente ao período de gestação, que varia um pouco de acordo com as raças. Mas, para efeito de cálculo, nós utilizamos 280 dias. Tá bom? Bom, então aqui nós temos um exemplo dos dias em aberto, né, a data do último parto, é 15/10, o penúltimo parto, 20/8/2019. Então, nós vamos fazer essa conta aqui e subtrair ainda o número de dias de gestação da vaca, que são 280 dias, e vamos chegar, então, nos 142 dias. Na média, nós vamos precisar, então, como eu falei, no passado, dias abertos passado, na perspectiva de passado, tem uma média de rebanho. E isso nos fornece um indicativo se nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva de ter uma quantidade de dias em aberto excessiva ou dentro daquilo que nós esperamos que aconteça de fato, que é ter uma vaca coberta até 100 dias, né, no máximo 110 dias aí. Tá bom? Na prática, a gente tem muitas vezes, né, vacas com 120, 140, 160 dias em aberto. Isso acontece muito porque elas ficam em anesto depois do parto, né, principalmente por características de deficiência nutricional, e acabam não entrando em cio, né, acabam parindo muito magras, por exemplo, aquelas vacas que parem magras, ou novilhas que parem magras, é pior ainda, né? Porque as novilhas, depois elas têm que conseguir alimento para manter uma produção de leite e ainda compensar o crescimento que elas não tiveram e o crescimento que elas terão que ter até atingir uma plenitude do seu desenvolvimento corporal. Então, é importante esse manejo alimentar para que nós consigamos, através dessa interação, que é uma das interações importantes, né, para que nós consigamos essa efetividade no desempenho reprodutivo, é o aspecto nutricional. Ok? Bom, quais são os fatores, então, que influenciam essa duração dos dias em aberto? Né, no caso de inseminação, nós ainda temos um fator adicional aqui, que é o percentual de vacas detectadas em cio. Ou seja, se a vaca entra em cio nesses dias em aberto e nós não detectamos esse cio, então ela continua, esses dias em aberto continuam contando, porque nós não fomos capazes de detectar o cio, embora ela tenha entrado em cio. Tá? Então, nós temos aí diferentes meios para conseguir detectar o cio. Tá? Então, o rufião é um dos meios, nós utilizamos, né? Hoje em dia, nós temos aí produtos que nós colamos na garupa do animal, que, uma vez montados, eles permitem a identificação, né, dessa coloração que acaba se espalhando na garupa do animal. Então, existem possibilidades aí de executar esse manejo para evitar essa não detecção de cio. Temos a taxa de concepção, que eu vou depois definir o que seja, que é outro fator, né? Quando você, né, insemina e não concebe, por exemplo, aí também você não tem, efetivamente, uma condição de ter o período de serviço estabelecido, porque o período de serviço é com a concepção fértil, né? E aqui o período voluntário de espera, né, que muitas vezes pode variar de 45 dias, né, em outros rebanhos pode ser de 50 dias ou 60 dias, e isso acaba influenciando também os dias em aberto. Tá? Então, aqui a gente tem uma relação entre esses parâmetros aí, tá?
Então, esse gráfico mostra, então, a relação entre os dias em aberto, que foi o conceito que eu falei agora há pouco, para 3 períodos voluntários de espera. Tá? Então, nós temos período voluntário de espera de 40 dias, 50 dias e 60 dias. Tá? Aliado, então, a taxa de detecção de cio, tá? Que vai estar nessa coluna aqui, tá? E taxa de concepção, tá? Que eu vou definir também depois mais a miúdo, tá? Com maior detalhamento mais adiante. Então, nós temos 3 taxas de detecção de cio, aqui 30, 50 e 70, e 3 taxas de concepção, 40, 50 e 60. Então, quando você junta essas variáveis todas, nós vamos ter, então, uma variação nesses dias de aberto. Tá? Obviamente, o que vai acontecer? Se você tem um período, né, de espera voluntária maior, de 60 dias, e que você tem uma taxa de detecção de cio pequena, né, só de 30%, e tem uma taxa de concepção ruim, né, de 40%, então os dias em aberto vão lá para frente. Tá? Então, dá 168. Ao contrário, se você, por exemplo, tem um período voluntário de espera pequeno, 40 dias, né, uma detecção de cio de 70%, uma concepção elevada, então o seu período, né, o seu período de espera já diminui. Tá? Desculpa, o dias em aberto diminui. Então, o que eu quero mostrar com isso é que existe uma interação, não só com o aspecto nutricional, como também variáveis próprias do processo reprodutivo. Aqui nós temos 2 delas. Tá? É a detecção de cio, que é um aspecto crítico dentro dos rebanhos, para quem faz inseminação, tá? E a taxa de concepção, que é outro aspecto crítico, para quem ou faz inseminação ou mesmo cobertura, né, monta natural. Você tem também esse mesmo conceito válido para as 2 situações. Tá? Bom, aqui a gente tem, então, a detecção de cio, né, que foi o que eu falei anteriormente, como sendo essencial para o desempenho reprodutivo do rebanho, tá? Que é uma variável importante. Então, aqui a gente tem a taxa de detecção de cio, né? A detecção de cio de 20%, de 50% e de 80%. E aqui a quantidade de vacas que não estão gestantes com 200 dias, o percentual de vacas, né, pós-parto, e aqui vacas não inseminadas nos 200 dias pós-parto. Então, o que vai acontecer? Quando você tem, então, né, uma taxa de detecção de cio, né, de 20%, tá? As vacas que não estão cheias, tá? Não são gestantes, né? Por volta de 200 dias em percentual, é 48%. E as vacas que não foram inseminadas, por volta de 21%. Na medida que nós aumentamos essa taxa de detecção de cio, nós diminuímos, então, não só em termos percentuais, a quantidade de vacas que não ficaram gestantes, como também aquelas que não foram inseminadas. Tá? Mostrando, então, né, a importância dessa variável detecção de cio, né, em relação ao percentual de vacas gestantes e ao percentual de vacas que efetivamente, né, são inseminadas. Bom, aqui nós temos então um resuminho aqui desses dias em aberto. Então nós temos aqui dias em aberto menor que 85 dias pós-parto. Então tá razoável, né? Naturalmente, ele pode ser para vacas em alta produção até considerado baixo, né? Mas se você conseguir aí dias em aberto de 85 dias e depois conseguir cobrir essa vaca, tá bom, tá? Então, de 85 a 115 dias, ele está muito bom para a maioria dos rebanhos no Brasil, né? Depois, quando ele chega até 145 dias, a gente já começa, então, a acender a luz amarela, mostrando que ele já está indo, né, já está se excedendo muito, porque aí nós temos, então, a duração do cio, né, a duração do intervalo entre cios, que é de 21 dias, e depois o negócio vai tomando uma proporção, né, vai se estendendo muito. Então, maior de 145 dias, então nós precisamos, então, tomar medidas, né, que possam, então, ir de encontro a esse aumento da quantidade de dias em aberto. Eu vou falar um pouquinho sobre elas mais na frente. Tá? Bom, período de serviço, tá? Que é outro conceito importante. Esse período de serviço, a definição dele é o tempo decorrido entre o parto e a cobertura fértil. Então, vamos supor aqui, ó, que nós tivemos aqui uma cobertura aqui com 100 dias, tá?
Então, com 100 dias, a vaca foi coberta e se tornou gestante. Então, o período de serviço foi de 100 dias. Tá? O que coincidiu com aquele período, né, dias em aberto, né, que foi um dia antes, chegou com 99 dias em aberto, no 100º dia ela foi coberta. Tá? E nessa cobertura fecha, então, nós denominamos então de período de serviço. Tá? Qual é a importância desse período de serviço? O alongamento desse período de serviço, em consequência, por exemplo, de distúrbios reprodutivos, né, uma vaca que pariu, teve um parto distóxico, um parto laborioso, né? Então, isso, obviamente, vai se refletir negativamente com o aumento do intervalo entre partos. Esse índice auxilia na avaliação do estado nutricional e sanitário dos animais, porque se ele tiver, né, de acordo com, né, esse período aproximado que nós definimos aqui dos dias em aberto, nós vamos ter uma ideia de que o nosso manejo nutricional e sanitário está adequado, tá bom? Então, por isso é que nós precisamos, então, sempre considerar o período de serviço e considerar os dias em aberto, tá bom? Então, como é que a gente calcula esse período de serviço? Já falei como é que é o cálculo. O próximo índice aqui seria, então, o intervalo entre partos. Eu já falei um pouquinho sobre ele, né? O intervalo entre partos é aquele intervalo, efetivamente, que é decorrido entre um parto e outro. Então, nós podemos ter duas situações para o cálculo do intervalo entre partos, que eu estou definindo aqui como o IEP. O intervalo entre partos projetado e o intervalo entre partos do ano anterior. Tá? Pode fazer dos dois jeitos. O projetado, ele é calculado da seguinte maneira. Nós pegamos a média dos dias em aberto do rebanho, daquelas vacas que efetivamente pariram, né? Somamos com o período de gestação, 280 dias, e dividimos por uma média mensal, né, de 30,5 meses, considerando meses que tem 31 dias, depois outros têm 30, e até mesmo fevereiro tem 28. Então, aqui nós chegaremos aqui, por exemplo, 145 dias de dias em aberto, somado com 280, dividido por 30,5, encontramos, então, 13,9 meses de intervalo entre partos. Então, quanto mais próximo de 12 meses, 13 meses for esse intervalo entre partos, melhor. Se ele for de 16 meses, 18 meses, 20 meses ou mais, então nós não vamos ter um parto a cada ano, tá? Vamos ter um parto a cada 1 ano e meio, 2 anos e assim por diante. No ano anterior, nós fazemos, então, exatamente o mesmo cálculo, só que não daqueles dias em aberto, né, na situação onde nós estamos projetando, e sim na situação dos dias em aberto do ano anterior, né, das anotações do ano anterior. E podemos fazer o mesmo cálculo para poder entender como é que isso aconteceu no ano anterior para tentar melhorar nesse ano em curso. Tá bom? Bom, para esse intervalo entre partos, nós consideramos, obviamente, então, o período de gestação das diferentes raças. A raça holandesa, que é uma raça grande, né? Os animais da raça holandesa aí chegam a 600 quilos, mais de 600 quilos, é uma raça grande. Então, 279 dias, 280 dias. Da raça Jersey, que é uma raça pequena, tá? Podemos usar também 279, 280 dias. Da raça Gir, tá? Consideramos aqui também 290 dias em vez de 280 dias. Então, os zebuínos têm um período de gestação um pouquinho maior. Então, o gerolando fica intermediário isso aqui. O gersolando também aqui 280 dias. Tá bom? Então, dividimos aqui por 30,5 por conta dessa condição da duração dos meses durante o ano, que varia, né, com 30 e 31 dias. Tá? Bom, continuando aqui na nossa avaliação aqui dos índices reprodutivos, vamos passar, então, para a estimativa da variação da produção de leite, quando nós melhoramos o intervalo entre partos. Ou seja, a pergunta que nós precisamos responder é: o que acontece em termos de produção de leite quando eu melhoro o intervalo entre partos? A gente sabe que se o intervalo entre partos for muito longo, obviamente nós vamos ter menos parições a cada ano, tá? Então, vamos ver como nós podemos quantificar isso, tá? Então, a variação na produção de leite, em termos percentuais, ela é dada, então, pelo intervalo de partos atual, menos o intervalo entre partos desejado, que é aquilo que nós desejamos, dividido pelo intervalo entre partos desejado, multiplicado por 100. Tá? Fazendo essa relação percentual aqui, tá? Que vai nos dar a variação na produção de leite,
nós podemos estimar o aumento nessa produção de leite que decorrerá, né, do momento, quando nós conseguimos melhorar esse intervalo entre partos. Então, vamos ver como nós podemos calcular isso aqui. Para um rebanho que produz 500 litros de leite, então essa seria mais ou menos a quantidade de leite mínima que um produtor de leite, dentro de uma perspectiva empresarial, deve produzir, tá? Não estou falando da agricultura familiar, estou falando de produção de leite empresarial, que paga empregado, né? Para poder manter esse processo de produção. Então, com menos de 500 litros fica muito desinteressante. Então, pelo menos o mínimo aqui de 500 litros de leite por dia, tá? Então, o que acontece? Então, nesse rebanho aqui, ele tem um intervalo entre partos aqui de 20 meses. O que aconteceria se nós pudéssemos, através da nossa interferência técnica, reduzir isso para uma média de 13 meses? O intervalo entre partos é excepcional, tá? 13 meses. Mas nós vamos ver que o intervalo entre partos, ou seja, que, como eu falei anteriormente, existe uma interação muito grande entre os fatores, tanto nutricionais quanto reprodutivos, tá? E produtivos, quando nós consideramos a eficiência reprodutiva e a produtiva como um todo, porque a eficiência reprodutiva, ela integra a eficiência produtiva do rebanho, tá? Que vai ser traduzida pela produção de leite. Então, uma parte da história é você ter uma aparição mais regular, mas não é a totalidade da história, como eu vou falar até o final da nossa apresentação. Então, seguindo a fórmula aqui, 20, que é o atual, menos 13, que é o desejado, sobre 13 vezes 100, então nós chegamos aqui a 53,8, que é justamente essa nossa variação percentual na produção de leite. Como ela deu 53, então ela tem potencial de aumentar 53, quase 54% a produção atual. Então, quando nós jogamos esse percentual sobre a produção de leite atual, nós chegamos aqui nesse valor de produção. E por que isso ocorre? Porque mais vacas vão parir dentro desse intervalo. Então, obviamente, nós vamos ter, então, um reflexo positivo sobre a produção, ou seja, sobre a parte de produção de leite, já que o leite representa a maior parte da receita de uma propriedade leiteira, né? 85% da receita de uma propriedade leiteira é o que vai efetivamente pagar todas as contas, né? Concentrado, funcionário, energia, sêmen, né? Tudo isso quem tem que pagar é a produção de leite. A segunda fonte de receita é a venda de animais, que corresponde a 15%. Tá bom? Então, essas são as duas principais receitas de uma propriedade leiteira. Então, aqui nós temos, então, esse reflexo, né, como resultado aqui deu positivo, né, aumentando, então, essa produção de leite. Bom, nós temos, então, eu falei anteriormente, a taxa de detecção de cio. Então, cio, muitas vezes, as vacas entram em cio e o vaqueiro não consegue detectar esse cio, tá? E esse cio acaba passando. Então, se o cio passar, você não tem a inseminação artificial. Se você tiver cobertura natural, provavelmente o touro ele detecta esse cio. Mas como a grande parte das fazendas hoje utiliza inseminação artificial, nós dependemos de uma boa detecção de cio para conseguir uma efetividade adequada do processo reprodutivo, tá? Então, essa taxa de detecção de cio, ela varia a eficiência da detecção de cio e ela é calculada da seguinte maneira. Então, a detecção de cio, ela é dada, então, em termos percentuais, por 21, né? Que é a média de dia do ciclo estral em bovinos, ou seja, bovinos, as fêmeas bovinas, elas entram em cio a cada 21 dias, em tese, tá? Desde que elas estejam ciclando e desde que não haja nenhum tipo de problema reprodutivo que possa comprometer esse aparecimento do cio, né? Então, já citei a principal causa de que as vacas não entram em cio é o anestro, principalmente o anestro nutricional. Quer dizer, o ovário, ele se torna pequeno, tá? Então, o ovário aí, que deveria ter um tamanho aproximado de um ovo de codorna, por exemplo, ele fica do tamanho de um grão de milho. Então, esse ovário não tem atividade germinativa, tá? Então, ele não consegue, então, né,
ter essa ciclicidade que nós esperamos que a vaca tenha. Então, mas independente disso, né, isso não invalida o fato de podermos calcular essa taxa de detecção de cio. Então, o IC aqui é, na média, em dias, o intervalo entre cio obtido no rebanho, ou seja, a vaca apresentou cio hoje, daqui a quantos dias ela vai apresentar outro cio, se não for coberto, tá? Então, essa taxa, obviamente, é influenciada pela eficiência de observação do cio, tá? Pelo tempo de observação e pelos sinais de cio, pelos problemas reprodutivos, dentre outros. Então, assim, a gente consegue calcular, né, essa taxa, tá, de detecção de cio. Percentual de vacas em cio até 60 dias pós-parto. Ou seja, nós já vimos que nós temos um período voluntário de espera de 45 dias, então até 60 dias pós-parto, né? Qual foi o percentual de vacas que entrou em cio nesse período? Então, por definição, ele é um índice fácil de ser obtido e ele reflete o retorno da atividade ovariana, tá, cíclica, tá? E ele nos auxilia a avaliar a eficiência de detecção de cio e dos aspectos nutricionais e reprodutivos do rebanho, visando a redução do período de serviço, tá? Então, nós vemos, então as vacas observadas em cio, dividido, então, pelo número de vacas paridas, multiplicado por 100. Então, aí nós temos, então, esse percentual de vacas observadas em cio até 60 dias. Tá? Agora, vamos passar, então, para 3 conceitos importantes, tá? Que são, tá, o número de serviços por concepção, tá? Depois nós vamos falar sobre a taxa de serviço e depois nós vamos, então, englobar as duas na taxa de concepção, tá? É isso que nós vamos fazer. Então, primeiro, serviços por concepção. É definido, então, como número de serviços, quer dizer, normalmente a gente se refere a isso em relação à inseminação artificial, que são necessários para uma fêmea se tornar gestante. Ou seja, para que haja inseminação, primeiro preciso que haja detecção de cio, depois que se efetue a inseminação, e depois que essa inseminação efetivamente se traduza na concepção, tá? Ou seja, que a fêmea fique gestante. Tá? Esse parâmetro permite avaliar a eficiência do inseminador, muitas vezes o problema é com o inseminador, né? Pode ser um problema com o sêmen também, né? Pode ser algum problema, né, com a dose de sêmen, né, do touro, ou eventualmente até na fêmea. Tá? Então, depois, se tiver problema aqui no serviço por concepção, você tem que investigar se a causa desse problema, se ela reside na ineficiência do processo de inseminação feita pelo homem que está executando a atividade, ou, eventualmente, no sêmen, tá? Então, o nitrogênio do botijão está muito baixo, né? Então, o sêmen é de baixa qualidade, ou, eventualmente, um problema na fêmea, por exemplo, um problema anatômico na fêmea, ela tem um colo de útero, a gente chama de cérvix, né? Uma cérvix muito grande, que ele não consegue, no momento da inseminação, segurar essa cérvix para introduzir a pipeta adequadamente no momento da inseminação, ela é torta, ele não consegue passar a pipeta para fazer a inseminação. Então, tudo isso pode se refletir negativamente nesse serviço por concepção. Então, a fórmula desse serviço por concepção é a seguinte: número de serviços, né, inseminações realizadas para se obter a prenhez, tá, que é o S aqui, e o número de fêmeas comprovadas prenhes. Tá? Então, por exemplo, é comum, às vezes, determinadas fêmeas inseminar a primeira vez, segunda vez, terceira vez, e ela não... Quer dizer, não é comum, isso na prática a gente encontra isso, tá? E não ficar gestante, tá? Agora, obviamente, 3 doses de sêmen para uma concepção não é o indicado, tá? Então, o que seria indicado, né, para a gente que tivesse, então, uma concepção adequada, tá? Então, aqui nós temos as taxas de concepção, de 95 a 100, né? Então, o número de serviços por concepção é 1, tá? Então, se a gente trabalhar aqui com 1,4, 1,5, tá? Seria uma taxa adequada, ainda adequada para esse número de serviços por concepção, tá bom? Ou seja, para que nós consigamos efetivamente prenhezes ou concepções através da inseminação, nós precisamos executar, na média, 1,5 inseminação, né? No CH2 é 1,5, são 2 inseminações, tá? Para obter uma prenhez.
Ok? Bom, a taxa de serviço, tá? Que é diferente aqui um pouquinho, né? Dos números de serviço por concepção. A taxa de serviços, ela é dada, então, tá? Que pode ser alusiva à cobertura natural, com touro, ou à inseminação artificial, e ela é definida, então, como o número de vacas aptas a serem inseminadas no rebanho, tá? Ou seja, elas não podem estar, por exemplo, no período voluntário de espera, porque elas não estariam aptas a serem inseminadas, porque nós voluntariamente vamos esperar 45 dias após o parto para começar a criar as perspectivas de inseminação, justamente por conta da necessidade de involução desse útero, tá? Então, nós temos, então, o número de vacas aptas a serem inseminadas no rebanho a cada 21 dias. Então, elas já passaram o período voluntário de espera, tá certo? Tá? E, ao final dos 21 dias, deveremos levantar quantas vacas foram efetivamente inseminadas nesse período, tá? Então, como é que a gente calcula isso aqui? Tá? Então, no dia 1, por exemplo, levantamos que temos 100 vacas aptas, tá? Então, 100 vacas que já passaram os 45 dias, então elas estão aptas para serem inseminadas, tá bem? Ou cobertas, tá? Então, levantamos, então, que no período de 21 dias, que é vamos dizer assim, a ciclicidade da vaca, nós conseguimos inseminar 40 vacas nesse período, tá? Então, 40, quantidade de vacas inseminadas sobre 100, que são as existentes e aptas para serem inseminadas, aqui está a fórmula, né? Então, então, é a nossa taxa de serviço, tá? Então, nesse caso aqui, inseminamos, então, 40%. E aquilo que efetivamente congrega esses dois conceitos, né, é justamente a taxa de concepção, tá certo? Então, a taxa de concepção, ou melhor, né, a taxa de concepção não, o que vai congregar os dois é a taxa de prenhez. A taxa de concepção, ela vai nos informar, antes disso, tá, que é o número de vacas que ficaram prenhes em relação ao número de vacas que foram inseminadas, tá bom? Então, no conceito anterior, nós utilizamos, então, o conceito para poder saber quantas conceberam. E aqui é em relação ao número de vacas, tá? Aqui em relação à quantidade de inseminação, que foi o conceito anterior, né? E aqui nesse conceito aqui, a gente está entrando em relação à quantidade de número de vacas. Tá? Então, no exemplo anterior, nós tivemos, então, 40 vacas inseminadas, tá? E 12 vacas ficaram prenhes no diagnóstico de gestação, tá bom? Então, a gente pega 12, que é aquelas que efetivamente ficaram prenhes, divide por 40, e nós teríamos, então, 30% de concepção, ou seja, a cada 100 vacas inseminadas, né, apenas 30, né, ficaram prenhes, porque a gente dá o percentual aqui, é 12 dividido por 40 vezes 100. Faltou multiplicado por 100 aqui para dar o resultado em percentual. Tá bom? Bom, aqui sim, a taxa de prenhez, né, que vai congregar a taxa de concepção com a taxa de serviço. Tá bom? Então, a taxa de prenhez, ela representa o número de vacas que ficaram prenhes em relação ao número de vacas aptas a ficarem prenhes. Tá bom? Então, no dia 1º, nós levantamos que nós temos 100 vacas aptas, tá? E do dia 1 ao dia 21, nós levantamos que inseminamos 40 vacas e no diagnóstico de gestação, 12 ficaram prenhes. Então, a taxa de prenhez é de 12%, tá certo? Ou seja, a cada 21 dias, né, que se passaram do período de ciclicidade, apenas 12% das minhas vacas aptas a ficaram prenhes efetivamente. Calculando esse índice, nós sabemos, então, a velocidade que emprenhamos as vacas do nosso rebanho. Essa taxa de prenhez, ela congrega, então, a taxa de concepção, né, que nós vimos anteriormente, com a taxa de serviço, que nós vimos aqui também, né? A taxa de serviço. Bom, um outro índice que nós podemos verificar é a relação, então, entre a detecção de cio, né, a taxa de detecção de cio e a média do intervalo de coberturas, né? Então, o que acontece? Quando nós aumentamos essa relação aqui entre a detecção de cio, né, melhor, esse intervalo entre coberturas,
tá? Então, se nós conseguirmos reduzir esse intervalo entre coberturas, nós conseguimos saber, né, indiretamente, obviamente, que nós conseguimos detectar uma quantidade maior de cios e, consequentemente, nós perdemos uma quantidade menor de cios. Quando nós observamos, então, que nós executamos essas coberturas em intervalos mais longos, então a probabilidade de perder cio aumenta. Consequentemente, a probabilidade de perda de cio também aumenta. Certo? Bom, o período seco, que eu falei anteriormente, ele é aquele período importante onde vai haver a evolução da glândula mamária e, consequentemente, nós vamos ter a possibilidade de, mais próximo ao parto, nós temos o processo de regeneração, tá, dessas estruturas que efetivamente vão ser responsáveis pelo processo de síntese do leite. Tá? Lembrando sempre que essas estruturas, o desenvolvimento delas, ela se inicia no período embrionário, depois, quando você tem um período pré-puberal das bezerras, né? Nós temos algumas estruturas que vão aparecer, nós vamos encontrar na glândula mamária, né? Como, por exemplo, os ductos, né? Por onde o leite flui dentro da glândula mamária, então ele se desenvolve ainda no período de bezerras, né? No período pré-puberal, que exerce a puberdade, depois nós temos um outro desenvolvimento, depois da puberdade, quando a vaca se torna gestante, aí esse desenvolvimento ocorre principalmente, né, uma proliferação de estruturas secretoras no final da gestação, e esse período seco é importante, então, para que essa glândula mamária evolua. Se você não tiver um período seco, ou se esse período seco for muito grande, ou efetivamente muito curto, nós vamos ter, nas duas situações, um prejuízo para a próxima lactação, né, subsequente. Tá? Então, aqui nós temos, então, né, a duração do período seco e a quantidade de leite. Então, esse período seco, sendo por volta de 60 dias, nós temos, então, um máximo de produção de leite. Se ele for muito longo, a produção de leite diminui. Se ele for muito curto, também ela diminui. Tá bom? Isso aqui foram mais de 123 mil vacas em 808 rebanhos que foi determinado esse efeito, né? Bom, a taxa de natalidade, então, né, que é um índice importante para nós aqui, ela é definida, então, como o número de bezerros nascidos vivos em relação ao número total de fêmeas em reprodução a serem variados em determinado período. Tá? Então, aí nós temos, então, a taxa de natalidade. Bom, aqui nessa próxima tabela, eu resumi um pouquinho esses índices que nós vimos para poder ter uma amplitude, resultados ideais, uma amplitude e quando você precisa fazer ajuste. No período de serviço, nós temos aí, né, um resultado aí ideal, 60 dias, 70 dias seria um período ideal, amplitude até 80, 110 dias. E se ele aumentou, né, se ele vai além de 140 dias, nós precisamos, então, né, já ajustar. O intervalo entre partos ideal, obviamente, são 12 meses, tá? Amplitude, 12 a 13 meses, então, quando aumenta mais do que isso aqui, sempre precisa ajustar. A taxa de detecção de cio, o ideal é que nós detectemos, né, 90% de cio. 70% a 80% seria amplitude, e quando a gente trabalha com menos 50%, aí precisamos, então, né, voltar para o processo de planejamento, né, treinamento, para poder ajustar isso aqui. As vacas em si, nos pós-parto, de 60 dias, nós precisamos, então, 80%, 90%, né, apresentando o cio, então, né, uns 60, 70 dias nos pós-parto. Quando isso não ocorre, aí nós precisamos também sempre monitorar isso e intervir, tá? Dias ao primeiro cio, tá? Então, dias ao primeiro cio, 40, 60 dias, está razoável, né? Quando isso aqui se expande, então nós precisamos ajustar. Serviço por concepção, tá? 1,6, 1,7, 1,5, né? Está ideal. Tá? Quando a gente tem mais de 2,3, 2,5, a gente precisa ajustar. Taxa de concepção no primeiro serviço, 65%. Tá? De 50% a 60% está razoável, tá? É amplitude. E menos de 40% precisa ajustar. Percentual de vacas com período de serviço maior de 120 dias. Então,
quando isso se estende muito, tá? Então, no rebanho, nós precisamos diminuir esse período de serviço, tá bom? Período seco, nós já vimos que tem que ser aí 45, né, 50 dias, esse seria o ideal, tá? Idade média é o primeiro parto. No gado leiteiro, a gente consegue até antes disso, tá? Desde que a bezerra ganhe aí 700, 800 gramas por dia, não pode ganhar também muito peso, né? Porque senão você vai ter uma deposição de gordura excessiva na glândula mamária que você não consegue posteriormente retirar essa gordura. Tá? Então, muito cuidado com o manejo nutricional dessas bezerras. Taxa de natalidade maior de 85%, né? Menor de 70%. Na maioria dos rebanhos, sempre a gente encontra esse valor bem mais baixo do que isso. Taxa de mortalidade, né? Às vezes a gente conta 7%, 8% de mortalidade, precisão de ajuste, mas o ideal é menos de 3%. Bezerro, então, ou bezerra são animais de 0 a 1 ano, tá bom? Bom, como é que a gente pode aumentar essa eficiência reprodutiva? Monitorando, obviamente, esses índices, né? E promovendo ajustes nisso, né? Então, ajustes na alimentação, tá? Ajustes no manejo, tá? Tanto manejo nutricional como manejo sanitário. Então, eu vou pontuar algumas coisas aqui, alguns aspectos aqui importantes, para que nós consigamos, então, ter uma compreensão adequada. Primeiro aspecto é o seguinte, o período de lactação e o intervalo entre partos. Então, nós estávamos, basicamente, focando no intervalo entre partos, que nós já definimos anteriormente aqui, que o ideal é de 12 a 13 meses. Mas, quando nós pegamos esse dado do intervalo entre partos e associamos isso, tá, com um aspecto próprio, né, de origem genética, de vaca, nós vamos ver que o intervalo entre partos, mesmo que ele seja ideal, 12 a 13 meses, ele não é suficiente para garantir o desempenho produtivo adequado em termos de produção de leite. Por quê? Porque na dependência do período de lactação, se você tiver uma vaca com período de lactação muito curto, mesmo que você tenha um intervalo entre parto de 12 meses, você vai ter como resultado disso um percentual de vacas em lactação no rebanho muito pequeno. Tá? Então, por exemplo, se você tem 30 vacas aí no rebanho, se todas elas tiverem intervalo entre partos de 12 meses, mas elas tiverem um período de lactação curto, de 6 meses, só metade delas vai estar dando leite, né, na média, né, dos meses do ano. Então, só 15 vão estar em lactação. Obviamente, isso tem impacto muito grande sobre a receita, né, da fazenda. Então, isso aqui é muito ruim. Então, no gado leiteiro, a gente tem que ter um período de lactação mais longo aqui, de 9 meses, pelo menos. Tá? Então, por isso que as raças especializadas para a produção de leite, elas têm um espaço importante dentro da produção de leite nacional, justamente por poder geneticamente introduzir essa característica no rebanho. Obviamente, vocês viram aí nas aulas de genética, né? Então você tem o fenótipo é igual ao genótipo mais ambiente, mas a interação do genótipo com o ambiente, ou seja, como esse genótipo interage com o ambiente. Então você não tem só o genótipo, não tem só o ambiente. Você tem interação entre eles, que é o mais importante. Tá? É o terceiro aspecto aí, como esse genótipo interage com o ambiente. Então, isso aqui é importante, tá? Para poder nós entendermos como como o rebanho desempenha em termos produtivos, né? Considerando aspectos da própria genética do animal com o intervalo entre partos. Tá? O que vai acontecer aqui? Aqui eu fiz uma simulação aqui em relação à produção de 13 litros para um rebanho de 50 vacas, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você tem essa condição aqui, de 50% de vacas de lactação, a produção aqui é de 325 litros, tá? Considerando aqui na média de 13 litros. Em 9 meses, aí nós chegamos aqui a 488, nesse intervalo entre partos. Se o IEP aumenta aqui para 15 meses, aí, obviamente, a produção de leite também diminui, tá? Mas ela é maior ainda do que quando você tem um período de lactação curto, com um intervalo entre partos pequeno. Ok? Bom, outro aspecto importante nas nossas condições tropicais é o estresse calórico. Então, nós precisamos
fornecer sombra para os animais, água. Tá? Então, para a vaca leiteira, isso é muito importante, porque o processo metabólico envolvido na secreção de leite é muito intenso. Tá? E o desconforto térmico, ele acaba impactando, né, de forma bastante forte o desempenho produtivo leiteiro desses animais. Não só leiteiro, referente à produção de leite, como também sobre o aspecto reprodutivo, tá? Em relação à reabsorção fetal, todos esses aspectos, então, que vão afetar negativamente o desempenho reprodutivo do animal. Então, sombra, tá? O animal não deve andar muito para poder consumir os alimentos. A vaca leiteira, ela espera que o alimento de boa qualidade seja disponibilizado para ela. Relevo, importante. Então, a vaca leiteira não sobe morro, né, para poder buscar capim, tá? Ela gosta de fazendas planas, né, que ela possa andar pouco para comer, tá bom? Porque ela vai gastar mais energia e, consequentemente, essa energia que ela vai gastar não vai contribuir para o aumento da produção de leite. Depois nós temos também, o que é muito comum hoje, né, são as biotécnicas de reprodução. Então, eu trouxe aqui um procedimento básico de IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Então, isso tem contribuído bastante para a melhoria do desempenho reprodutivo nos rebanhos. Então, para sincronização, nós utilizamos aqui, né, esses hormônios aqui, né? Então, benzoato de estradiol no dia 0, depois implantamos um implante intravaginal, né, de progesterona, né, que se perpetua até o 9º dia, fica dentro da vagina da vaca até o 9º dia. Normalmente, no dia 7, nós aplicamos uma prostaglandina, que vai ter um efeito sobre uma estrutura do ovário, que é o corpo lúteo. No momento da retirada do implante, no 9º dia, isso tem umas variações, vamos dizer assim, tem uma infinidade enorme de procedimentos de ATF, mas aqui nós conseguimos, então, né, aplicar ECG, né, também o GNRH pode ser aplicado aqui também, né, e a ATF, então, né, no dia 11, tá, nós procedemos a ATF, que é a inseminação artificial no tempo fixo. A vantagem é que nós não observamos cio, tá? Então, elas são inseminadas em tempo fixo. Então, todo aquele aspecto que eu coloquei anteriormente, né, da necessidade de detecção de cio, ela não existe aqui, tá? Bom, o que esperar da ATF? O resultado na primeira inseminação, nessa aqui, se nós obtivermos aí 40% ou 50% de prenhez, nós conseguimos um bom resultado, tá? Nessa primeira inseminação aqui na IATF, tá? Outro aspecto que tem sido bastante pesquisado aí ultimamente, tá, é a hipocalcemia subclínica. Isso dá principalmente em animais Jersey, por exemplo. Essa raça é bastante susceptível. Então, é importante você usar o sal mineral pré-parto, né, que vai alterar um pouco a relação de cátions e ânions do organismo do animal, para favorecer, então, a mobilização do cálcio. Então, quando você tem essa hipocalcemia subclínica, mesmo que ela não fique clinicamente doente, né, com a febre do leite, né, com a hipocalcemia, mas a subclínica ela já vai, né, induzir uma série de condições, né, de aumento da metrite, de metrite, né, aumento, por exemplo, de condições, né, que vão levar a aumento da quantidade de dias pós-parto. Então, uma série de condições que vão acabar se repercutindo negativamente por conta dessa hipocalcemia subclínica, tá? A recomendação é utilizar, principalmente aquelas vacas de maior produção, né, mestiços de Jersey, né, um sal pré-parto, que vai justamente auxiliar. Então, aqui, ó, você tem aqui os ácidos graxos não esterificados, né, você tem uma mobilização deles. O butidroxibutirato, que é um indicativo aqui de cetose bovina, ele aumenta, junto com essa hipocalcemia subclínica. Então, todos esses fatores acabam prejudicando o desempenho produtivo e reprodutivo dos animais por conta disso aqui. Tá bom? O score de condição corporal é outro aspecto aí básico, né?
nós precisamos avaliar. Então, aqui uma vaca, tem um score, né, do Edmundson aí, de 1 a 5, 1 muito gordo e 1 muito magro e 5 muito gordo. Então, aqui a gente vê claramente que esse animal está com um score de condição muito ruim, né? Aqui no 2, né? Aqui no 3 seria o score ideal. A vaca para parir um pouquinho melhor do que isso aqui, score 3,5. Aqui ela já está um pouco mais gordinha, então pode emagrecer um pouquinho. Aqui está bem gordinha, tá? Essa condição também ela é inadequada. Tá bom? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha que apresentar. E agradeço a vocês mais uma vez a oportunidade, a atenção. E passo a palavra, então, para a Ana Clara, para a moderadora, para que as eventuais perguntas, se eu puder esclarecer, estou à disposição. Muito obrigado. Boa noite, gente. Desculpa a demora. Fui ali pegar uma água. Sua palestra foi maravilhosa, professor. Foi bem elogiada. E nós temos algumas perguntas já. Só vou adicionar aqui o professor Carlindo, para ele também participar dessa parte e enriquecer a nossa discussão. Bom, a primeira pergunta foi do Arnaldo Santos. Ele colocou: boa noite, doutor Mauro, tudo bem? Doutor, fisiologicamente falando, como é que ocorre esse anestro nutricional e com o bezerro ao pé? Fisiologicamente, por que esse anestro ocorre? Esse anestro, assim, ele tem causa nutricional. Por exemplo, se uma vaca emagrece muito durante o período de gestação e ela vem a parir magra, isso acaba se refletindo negativamente sobre a atividade ovariana. Então, fisiologicamente falando, o ovário, né, que deveria apresentar um tamanho e estruturas compatíveis com o funcionamento do ovário, e obviamente ele vai depender para isso, né, de ação de hormônios, por exemplo, o FSH hipofisário, o LH, né, o GnRH também, né? Então, todos esses hormônios eles vão atuar sobre o ovário para que essa ciclicidade do ovário aconteça. Então, quando você tem uma deficiência nutricional, como faltam nutrientes, né, o animal está magro, então essa condição você acaba não verificando nesse desenvolvimento ovariano e ela simplesmente não entra em si, tá? Porque ela não está numa condição corporal adequada. Então, assim, na prática, o que nós devemos observar é fazer uma avaliação do score de condição corporal no animal gestante, para que essa fêmea venha parir uma condição de uma escala de 1 a 5, uma escala aproximada de 3,5, né, 3,75 até, tá? Ou seja, um pouquinho mais gordinha, para que ela possa, efetivamente, na dependência da produção de leite, mobilizar um pouco dessas reservas no início da lactação. E de sorte que ela não se comprometa em termos de score para que não haja um reflexo negativo sobre a atividade ovariana dela. Não sei se eu esclareci a pergunta. Certo. Ele também fez outra pergunta. Doutor, em relação às vacas com persistência de lactação, como manejar essas vacas? Deixamos a mesma estender a lactação ou temos que intervir nessa persistência de lactação? Não, então aí tem uma questão conceitual, tá? Persistência de lactação, nós nos referimos a ela quando avaliamos se aquele animal em questão
se ele tem capacidade de manter a sua produção de leite mais próximo do pico. Então, quanto mais próximo do pico esse animal conseguir manter a sua produção de leite ao longo do processo de lactação, nós dizemos que essa vaca possui uma persistência de lactação maior do que aquela que, por exemplo, ela tem um período de lactação curto, ela apresenta aquele pico de produção e logo depois essa produção despenca, ela cai drasticamente. Então, esse seria um exemplo de um animal que não tem uma grande persistência de lactação, tá? Então, o que tem que ser feito? Naqueles animais que efetivamente têm uma duração de lactação maior, então, uma vez que nós controlamos a data de cobertura desse animal, nós precisamos, em termos de planejamento, estimar qual é a data de parto dela. Então, primeiro ela é inseminada, anotamos a data de inseminação, depois efetuamos o diagnóstico do prenhez, confirmamos que ela está gestante, e a partir daí projetamos uma data de parto para ela. Tá? A partir dessa data projetada do parto, 60 dias antes, aproximadamente, ela tem que ser seca, tá? Se ela tiver duração de lactação para isso, ou seja, se ela ainda estiver em lactação, nessa data que nós deveremos secá-la, para que não haja, por exemplo, uma situação que às vezes acontece, né, naqueles produtores que não anotam e utilizam vacas que têm um período de lactação longo, é a vaca parida no leite, né? Porque esse é o pior dos mundos. Então, essa lactação subsequente ela vai ficar muito prejudicada por conta disso, porque não houve a evolução da glândula mamária. Isso, obviamente, vai prejudicar bastante essa lactação subsequente. O professor Ana, eu tinha uma pergunta para fazer anteriormente, mas meu microfone estava desligado. Mas antes da pergunta, parabenizar a professora pela sua belíssima explanação, como sempre, sendo muito bem didático. Só o professor Mauro, ele como professor na graduação, né, professor em agronomia em Vitória da Conquista, fui orientado em iniciação científica do professor, e dessa forma didática dele, dessa forma bem objetiva, aprendi muito durante esse período de iniciação científica e aprendi muito também ao longo das disciplinas dele ministrada lá na graduação. Então, agradecer aí por esse aprendizado e mais uma vez aqui também na sua participação no Zootecnia Online. Eu tinha, aproveitando a pergunta do Arnaldo, na verdade eram duas, uma o senhor respondeu agora no final aí sobre a questão quando a vaca alimenta uma lactação na outra, a outra em relação à questão do score corporal, como colocado anteriormente. Quando a vaca ela pare com o score corporal baixo, existe a possibilidade, considerando aí que ela vai estar no período produtivo, ainda mais aquelas vacas que ela geralmente tem uma produção muito alta e exige muito desse animal, qual a possibilidade desse animal, ao longo desse período inicial de lactação, ela se recuperar esse score, e quais as estratégias que, havendo essa possibilidade aí, quais as estratégias que o produtor ele pode utilizar para essa recuperação aí nesse período aí de lactação, de ele atingir, na verdade, esse platô, esse pico de lactação. E aí um comentário em relação a essa questão que o senhor falou, em relação aí o animal emendar uma lactação na outra, né? Eu tenho visto em algumas propriedades situações como essa, o produtor ele falar que tem uma vaca que é muito boa, que essa vaca ela pare entre parto e outro, e essa vaca não seca e continua dando leite. E aí a pergunta seria no sentido aí de quais os riscos para o animal e quais os riscos também para o seu sistema de produção, uma situação dessa aí, com ele mantendo essa prática rotineira aí dentro da propriedade. Então, essa situação do animal parir, né, emendando uma lactação na outra, ela é tecnicamente desaconselhável. Ela está equivocada porque o que ocorre? A glândula mamária, para poder sustentar essa produção de leite, ela, a partir do momento que a vaca atinge um pico de produção de leite, ela gradativamente começa um processo gradual de apoptose dessas células mamárias. A apoptose seria na verdade, por definição,
A apoptose é morte celular programada. Então, as estruturas da glândula mamária responsáveis pela secreção de leite, que são os alvéolos, elas gradativamente, né, de forma, né, vamos dizer assim, gradual, de uma forma abrupta, elas vão morrendo ao longo do processo de lactação e isso se reflete no decréscimo da produção de leite. Então, à medida que essa gestação avança, então você já tem esse processo em curso, tá? E quando você seca essa vaca, o que acontece? Aí você estabelece, então, um momento para que haja uma quantidade maior dessas células morrendo, tá? Um sistema de outras células vindas do sangue, que são macrófagos, vão consumir essas células, fagocitar essas células, vão limpar todo esse sistema, tá? Esse leite também, essas estruturas, elas vão se degenerar, vão sofrer necrose dentro da própria célula, fisiologicamente falando, da glândula mamária dela, para que depois, mais próximo do parto, você tenha vamos dizer assim, um processo regenerativo, né, que começa 20 dias antes do parto. Quando você emenda uma lactação da outra, você tem aquela situação, a partir daquele primeiro pico, e gradativamente um decréscimo nessas quantidades de células produtivas. Então, você não vai ter na próxima lactação um pico de produção bem estabelecido, e você vai sempre tendo uma produção de leite que a tendência dela é ser menor a cada lactação, justamente porque não houve interrupção nesse período seco. Em outros países, você tem um processo que é, por exemplo, de vacas de alta produção, de mais de 10 mil litros de leite, é você não ter, tá, a cobertura. Então, a fêmea coberta, ela pare e ela estende essa lactação, né, por 1 ano e meio, 2 anos, né, ou mais. Tá? Só que você não tem o processo de cobertura nesse meio, então ela não fica gestante. Ela continua em lactação um tempo maior. Tá? Isso pode acontecer, mas não desse jeito que do produtor, como você relatou. Tá? Porque, tecnicamente, essa condição ela é totalmente, vamos dizer assim, não recomendável. Ela não deve ser incentivada porque ela está equivocada. Tá? Então, esse seria um ponto. A outra questão que foi referente a como que a gente pode procurar reverter a situação de uma vaca parir magra, ela no período inicial, nos primeiros 100 dias, ela é mais difícil de ser conseguida, por quê? Porque nesse período, né, no período gestacional, você teve um aumento do volume do útero. Então, o útero que tem mais ou menos aí, sei lá, uns seus 30, 40 centímetros de tamanho, né? 20 centímetros, 25 centímetros, normal para ele estar gestante, ele fica com mais de 1 metro. É isso, dentro da cavidade abdominal, ele vai pressionar, né, no sentido cranial, vai pressionar no sentido cranial da cabeça do animal, o rumen desse animal, durante principalmente o terço final dessa gestação, e isso vai justamente com esse pico de produção de leite, fazer com que, ao mesmo tempo, haja uma impossibilidade da vaca de conseguir consumir grande quantidade de alimento, associado a uma mobilização corporal e um aumento da produção de leite concomitante. E isso tudo vai, vamos dizer assim, contribuir negativamente para que ela consiga, nessa fase, repor a condição corporal dela. Então, nesse período, a gente não consegue avançar muito. Você só vai conseguir fazer isso lá na frente. Só que o estrago já está feito no início. Né? Então, assim, o que se propõe é justamente, durante o período gestacional, você conseguir, né, aportar uma quantidade de nutrientes que permita a vaca a parir. Então, isso é manejo, a intervenção que você tem que fazer de separar aquelas vacas mais no final do período de gestação e fazer um trato diferenciado para elas, tá? De forma que você consiga variar aquela condição corporal. Você não pode deixar, por exemplo, primíparas com multíparas juntas. Por quê? Porque essas primíparas vão estar numa condição corporal fisiologicamente menor, que elas vão ser menores, porque elas vão completar bem o crescimento dela. Então, não podem comer o mesmo coxo que vacas grandes, porque as vacas grandes não vão deixar ela encostar. Então, você vai ter que fazer outro lote. Então, você vai precisar, então,
de uma condição que propicia esse manejo diferenciado para você ter, então, vacas multíparas e primíparas parindo numa condição corporal adequada, aí sim, aí você vai ter, né, um resultado bom na produção de leite e também na reprodução. Certo, muito bom. Então, economicamente, uma situação, tanto se a gente for pensar em termos de rebanho, em termos do sistema de produção, e na questão econômica, não é viável o produtor, após o animal parir em uma condição corporal baixa, ele tentar recuperar essa situação. Eu não diria assim, eu não saberia exatamente responder assim, especificamente se, né, economicamente seria viável ou não, mas o fato é que, né, o animal no começo da lactação é um período que ele responde mais à utilização de concentrado. Então, é preciso fazer uma ração balanceada para procurar atender essa exigência nutricional, né, da produção de leite, sempre desafiando para que haja um aumento dessa produção de leite, mas nesse período não é um período propício para que haja uma recuperação do score de condição corporal, porque aqueles nutrientes vão ser utilizados prioritariamente para poder serem destinados à produção de leite, não para que haja uma recuperação corporal naquele momento. Agora, se vai ser viável economicamente ou não, aí nós precisamos avaliar, né, a dieta para poder verificar se aquilo que o animal está consumindo efetivamente, o custo disso está compatível com aquela produção de leite que ela está produzindo e o custo do leite. Então, fazer essa comparação. Tranquilo. Obrigado, professor. Bom, temos algumas outras perguntas. O José Carvalho, ele perguntou: boa noite a todos. Professor, o score ideal é de 3,5? Então, o score corporal ele varia de acordo com a condição do período de lactação que a vaca se encontra, né, o período de vida dela. Então, no pré-parto, aí nós vamos ter, então, uma condição de 3,5 até 3,75, nessa escala de 1 a 5. No pico de produção de leite, nós conseguimos aceitar um score de 2,75, ou seja, ela emagrece, né, no pico de produção que ocorre por volta de 40 dias, 45 dias no pós-parto. E isso é o reflexo dessa mobilização de tecido corporal que acaba sendo incorporado na produção de leite. Tá? É por isso que ela precisa parir uma condição corporal, né, de 3,5, para que ela possa mobilizar parte das reservas corporais no início da lactação, sem que haja um reflexo negativo sobre o desempenho reprodutivo dela. Tá? Então, ela vai perder peso, tá? E a magnitude dessa perda de peso ela é proporcional ao nível de produção dela. Então, se você considerar uma vaca que produz 5 litros de leite, então a perda de condição corporal dela vai ser mínima, porque a produção dela é pequena. Agora, se você considera uma vaca de 25 litros de leite, então a mobilização corporal dela vai ser maior. E o cuidado que você tem que ter no manejo é proporcionalmente também maior. Tá? Tanto no balanceamento dessa dieta, como no manejo desses animais, tá? E na disponibilidade dessa comida, porque não adianta você fazer a melhor das rações se você não propicia os meios para que essa ração efetivamente seja consumida. Então, não basta só você formular. Você tem que formular, depois misturar aquilo que foi formulado e depois distribuir aquilo que efetivamente foi formulado e misturado, tá? Dando acesso a ela comer. Ou seja, você tem que ver depois a área de costo, tem que ver separação de lote. Tudo isso você tem que ter atenção para isso, para que a efetividade dessa sua intervenção consiga ser adequada. Certo. O Tiago Nascimento, ele perguntou: não compreendi direito, mas a secagem das vacas menos de 30 dias após o parto, isso colocaria a vida do bezerro em risco? Não é questão de colocar a vida do bezerro em risco. A secagem ela é direcionada basicamente à manutenção de uma produção de leite adequada na lactação subsequente. Não tem nada a ver com o bezerro. Tá? O bezerro, a gestação ela vai continuar. O nosso foco aqui é executar a secagem para que, através dessa intervenção, nós consigamos garantir
a involução da glândula mamária, depois, próximo do parto, uma regeneração, né, dessas estruturas da glândula mamária, que elas vão ocorrer, não no começo da secagem. No começo da secagem, você tem uma outra fisiologia associada ao período de secagem, né, até os 30 dias de secagem. Então, você não tem proliferação de células novas nesse período. Você tem o contrário. Você tem justamente uma evolução definitiva desse processo. Depois, quando você entra no segundo mês de secagem, é que você tem um processo regenerativo disso aí. Quando você não faz isso, então você continua com aquela mesma estrutura da glândula mamária na lactação seguinte. Então, é toda uma estrutura velha. Tá? E, obviamente, ela não vai dar o mesmo resultado de produção de leite do que se você proceder dessa maneira com a secagem de forma adequada, como é feito, né, nos rebanhos leiteiros da maioria dos países do mundo. Então, não tem nada a ver com dizer. Uhum. Recebemos uma pergunta no WhatsApp do evento e não tinha nome. Se eu tiver com uma vaca com scores de 4, 4,5 aproximadamente ao parto, o que devemos fazer? Mas você tem que fazer um regime com ela. Ela está muito gordinha. Então, ela normalmente atinge essa condição corporal quando você excepciona a quantidade de concentrado que ela está recebendo, quando você dá além da conta, quando você pesa a mão na quantidade de concentrado que ela está recebendo. Então, você tem que diminuir essa quantidade de concentrado para que ela atinja uma condição corporal adequada, que é de 3,5. Nessa condição dela muito gordinha, ela também está sujeita a ter principalmente doenças relacionadas à esfera metabólica, são chamadas doenças metabólicas. Principalmente se a produção de leite dela tem uma produção de leite dela mais alta. E aí, a quantidade de mobilização de tecido corporal que acontece, ela é muito grande. E isso acaba excedendo a quantidade de metabolização hepática dessa mobilização, o que traz problemas de cetose, por exemplo, né? Que é a chamada acetonemia da vaca leiteira. Uhum. Certo. O Lindomar Brito, ele falou: parabéns, professor Mauro, pela palestra. Através dos protocolos de IATF, nos possibilita corrigir o manejo dos animais e ajustar alguns desses índices citados pelo senhor. Nesse sentido, o quanto a IATF pode mascarar a evolução genética daquele rebanho que adota essa biotecnologia? Então, quando a gente fala de reprodução, né, a heredabilidade dessas características reprodutivas é bastante baixa. Então, eu acho que vamos dizer assim, que essa preocupação de mascarar, tá, uma condição genética, ela existe de fato porque você acaba interferindo nesse processo através da introdução desses hormônios. Agora, por outro lado, né, esses rebanhos comerciais são rebanhos que efetivamente não sofrem normalmente pressão genética. Os rebanhos que vendem genética, esses sim, eles estão sujeitos a você ter, então, uma pressão, né, de seleção maior do que aquela que você tem no rebanho comercial. Então, eu não me preocuparia muito com isso nos rebanhos comerciais por conta dessa razão. Agora, naqueles rebanhos que vendem genética, né, naqueles rebanhos, por exemplo, que vão, vamos dizer assim, vão produzir os touros, que vão ser utilizados nas centrais de inseminação, que vão produzir aquelas doadoras de material genético que vão ser utilizadas na FIV, por exemplo, né, nos programas de FIV, aí sim, aí nós teríamos, então, uma aplicação maior dessa preocupação. Mas nos rebanhos comerciais, eu não vejo tanta condição disso, porque a preocupação maior no rebanho comercial não é essa. A preocupação maior, ou essa preocupação, vamos dizer assim, não seria tão devida a eles, até se comparada com, vamos dizer assim, o pertencimento dessa preocupação para um rebanho que seleciona genética. Tá? O rebanho comercial ele tem que se manter, produzir leite, tá? Para pagar as suas contas e para poder se perpetuar na atividade. Tá? E essa preocupação eu vejo como uma preocupação, não que não seja importante, mas uma preocupação menor nessa condição do rebanho comercial. O que não quer dizer que um rebanho que vende genética não seja pertinente. Certo. O Arnaldo Santos, ele falou: vamos interagir. Doutor, de forma que o manejo sanitário, de qual forma o manejo sanitário colabora para o aumento da eficiência reprodutiva na bovinocultura de leite?
Então, o manejo sanitário, ele está ligado principalmente a doenças da esfera reprodutiva que poderão, de alguma maneira, interferir negativamente nesse desempenho reprodutivo. Então, por exemplo, se você tiver uma condição de situação de parto, por exemplo, né, que faça com que essas vacas venham a parir uma condição inadequada de parição, que propicie contaminação, então você vai ter aparecimento de metrites, hidrometrites, e isso tudo, né, faz com que a vaca não cicle, né, faz com que a vaca acabe depois aumentando o intervalo entre partos, acabe aumentando esses dias em aberto e o desempenho reprodutivo dela diminua. Então, esse manejo sanitário, obviamente, é importante, né? Desde o nascimento da bezerra. Então, por exemplo, se você você faz cria, recria, e você utiliza, então, essas suas fêmeas para poder substituir as suas vacas dentro do seu rebanho. Então, na hora de você fazer a cura do umbigo, são coisas banais que você vê no campo toda hora, né? Então, em vez de utilizar o álcool iodado para fazer a cura do umbigo, o pessoal cura com um spray azul, né? Esse spray azul não tem indicação para a cura do umbigo, tá? Ele é repelente, tem outras propriedades que você pode ler na bula do produto, e ele não tem indicação para a cura do umbigo, tá? Mas muita gente utiliza esses produtos para a cura do umbigo indevidamente, tá? Então, o que acontece? Às vezes você tem uma infecção ascendente, né, que entra pelo umbigo, essa infecção fica lá no fígado do animal, fica lá encapsulada no fígado do animal, tá? Ou então na bexiga, e isso vai, obviamente, depois, né, o animal vai sempre ter um crescimento retardado, vai ser sempre um animal atrasado, e isso, obviamente, depois vai se repercutir negativamente também na reprodução. Tá? Então, você tem aquela condição, quer dizer, a produção de leite ela é multifatorial. Então, são vários aspectos que, de forma conjunta, se não forem sinérgicos, eles vão acabar atrapalhando o processo. Então, a dificuldade do leite está justamente em você conseguir essa sinergia. Então, vou dar um exemplo, vamos dizer assim, bastante, talvez, que sirva para poder ilustrar aquilo que eu estou querendo falar. Se você tiver, por exemplo, uma silagem de milho de excelente qualidade, para ser dada para um rebanho, que seja um rebanho de vacas, né, com grau de sangue predominantemente zebu, que não tenham sido selecionados por leite, então o que vai acontecer? Você vai fornecer um alimento, né, que vai estar incompatível, vamos dizer assim, com a natureza daqueles animais que você tem para a produção de leite. Então, para esses animais aqui, você pode dar uma silagem, por exemplo, de capim. Então, não precisa dar uma silagem de milho. Tá? Uma silagem de milho você vai dar para aqueles animais que têm potencial para poder transformar aqueles nutrientes da silagem de milho, efetivamente, em leite. E não naqueles animais que você não tem a genética para ter essa transformação. Então, por aí vai. Você tem que ajustar, então, o período de lactação, tem que ajustar o ambiente, tem que ajustar a alimentação, manejo, sanidade, e tudo isso tem que estar muito bem, né, ajustado. Porque se você tiver um desajuste nisso aí, você não vai ter, então, o resultado que você espera ter. Certo. Temos uma outra pergunta. O Tiago Nascimento, ele perguntou: para obtermos a eficiência leiteira com uma produção, digamos que boa, quais os fatores ideais no manejo? Essa pergunta tem que escrever um livro para responder essa pergunta. É muita coisa. Então, sobre o manejo reprodutivo, você tem que fazer justamente o que eu procurei mostrar. Ou seja, você precisa primeiro fazer as anotações, depois sistematizar os dados e começar a calcular isso para o seu rebanho. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha uma condição bastante comum na prática, é você ter dias em aberto que excepcionam aqueles 100 dias, tá? Que vão além daqueles 100 dias. Isso vai se repercutir no aumento do intervalo entre partos. Então, você tem que observar como é que essas vacas são de escolha. Está com o escolha adequado ou não? Então, você tem que começar a separar os lotes e fazer uma alimentação adequada para que o escolha seja adequado. Tá? Então, você tenta resolver essa questão nutricional. Tá bom? Aí você vai ver, bom, essas vacas ainda assim não estão apresentando signo. Tem possibilidade de fazer em ATF? Então, em ATF é uma solução de curto prazo. Você pode proceder e tentar corrigir essa questão dentro do curto prazo. Tá? Então, hoje você tem uma possibilidade grande de intervenção
para poder promover um ajuste dentro do curto e médio prazo. Tá? Por quê? Porque quando você pensa num ajuste nutricional, em fazer comida, então a gente sabe que fazer comida não é simplesmente um instalar de dedos. Fazer comida você pode até comprar concentrados, né? Você vai, né, obviamente, gastar muito mais recurso financeiro, ainda mais agora, né? O farelo de soja foi para a estratosfera, o preço do farelo de soja, né, que é um componente importante na ração do gado leiteiro, né? E aí você precisa, então, né, despender um pouco mais de recursos para poder ajustar isso. Então, você procura separar os lotes, o que você pode fazer com a IATF para poder cobrir esses animais e melhorar essa condição reprodutiva dentro do curto prazo e no médio prazo, começando a preparar a terra e tudo, produzindo as próximas nas águas, né, fazer um pouco mais de comida, né, fazer reserva estratégica de alimento, que é a condição básica. Certo. Não temos mais perguntas. O senhor tem alguma consideração final a fazer? Tenho. Eu queria, vamos dizer assim, incentivar, né, os alunos aí da zootecnia a, assim, também se inteirarem dessa questão reprodutiva, porque eu acho que é básico essa parte de você ter a possibilidade de não só fazer esses ajustes nutricionais, como também avaliar toda essa questão da gestão reprodutiva no rebanho, porque não dá para você poder atuar dentro do rebanho leiteiro sem você conseguir entender, né, como esse processo de reprodução ocorre e de avaliar se efetivamente aquilo que você está tendo nesse rebanho, ele se enquadra dentro do que se espera em termos de índices reprodutivos, como eu tentei apresentar aqui nessa preleção de hoje. Então, eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, da Carlinhos, parabenizo pela iniciativa, né, da Universidade Federal da Bahia, tá? E me coloco à disposição para, numa outra oportunidade, colaborar novamente aí com vocês. Agradeço a mediação da Ana Clara, tá bom? E, obviamente, das pessoas que tiveram essa paciência de nos ouvir até agora. Professor, nós que agradecemos a sua brilhante explanação, agradecemos aí ter disponibilizado o seu tempo para contribuir no nosso projeto. A gente fez, antes da palestra, a gente fez uma enquete com nossas redes sociais, com os participantes, e aí, só falar alguns números referente à enquete, acho que a partir de hoje, acho que se a gente fizer outra enquete aqui, esses números vão, com certeza, mudar. A gente fez a seguinte pergunta: você sabe o que é eficiência reprodutiva? 67% responderam que não. A gente perguntou: você sabe medir a eficiência reprodutiva do seu rebanho leiteiro? 36%, 64% na verdade, 64% respondeu que não sabe medir. E perguntamos também: você tem dúvidas sobre reprodução em rebanhos leiteiros? 83% respondeu que sim. Então, esses resultados, eles nos motivam cada vez mais tratar dessas temáticas. A gente observa aí esse distanciamento dessas informações que chega de fato com o produtor rural. E creio que quem participou hoje aqui da sua palestra é a maioria que já tinha respondido a essas perguntas. Se fizermos novamente aqui, esse quadro ele irá mudar. Então, hoje a gente conseguiu ter essa percepção do que é essa eficiência reprodutiva, a gente tem essa percepção de como fazer essa avaliação da eficiência reprodutiva do rebanho na propriedade, que é de suma importância. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: enveredei aí pela área da forragicultura e pastagem, ministro disciplinas nessa área aqui na UFBA, e eu digo para eles o seguinte: a gente está falando hoje de plantas forrageiras, mas somente plantas forrageiras dentro da sua matriz, dentro da matriz do curso, ela por si só não diz nada. Então, o que importa é a interação que ocorre dentro de todo o curso, onde você consegue perceber a importância da planta forrageira quando você está falando da nutrição
nutrição animal, quando você percebe a importância da planta forrageira, quando você está falando da reprodução, quando você percebe que está falando das culturas em si. Então, esse exemplo que eu estou dando dentro do curso, eu acredito também que ele é válido no dia a dia, o senhor deixou isso bem claro para a gente aí, quando fala da eficiência reprodutiva, e traz aspectos relacionados principalmente à nutrição, à sanidade, à genética, que é o tripé aí da produção animal. Então, esse tripé, esses fatores, eles têm que estar realmente de forma harmônica dentro da propriedade para que ele possa, para o seu sistema de produção, ele possa funcionar de forma, digamos assim, com efetividade, né? Essa interação aí da eficácia com eficiência, que realmente tem efetividade dentro do sistema de produção. Então, eu gostaria realmente de parabenizar a explanação, agradecer realmente a sua colaboração, e vamos sim, em outros momentos. A gente tem um projeto aí que tem uma duração aí até dezembro. A gente começou aí com aspectos relacionados à bovinocultura de leite. No mês de novembro, a gente vai tratar sobre a ovinocultura, e no mês de dezembro, a gente vai tratar sobre a parte de alimentos e alimentação no nosso programa Zootecnia Online. E aí a gente fecha esse ciclo de 2020, mas a gente tem a perspectiva aí de continuidade aí nos anos seguintes. Como eu falei, é um projeto de extensão para a gente chegar junto do produtor, e é um projeto que eu estou aqui mais como intermediador. O protagonismo aqui, realmente o protagonismo são dos estudantes, o protagonismo são dos nossos participantes, né, que estão aí, que espero que a gente tenha solicitado que eles apresentem aí novos temas a serem tratados, e que a partir de uma avaliação que a gente fizer, um filtro que fizermos aí, primeiro semestre de 2021, possivelmente a gente retoma aí com a segunda rodada do Zootecnia Online, e vamos aí consultar mais uma vez os amigos, os nossos mestres, né, para colaborar aí com o nosso projeto. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor, pela sua colaboração. Prazer, valeu. Bem, muito obrigado, professor Mauro, pela sua palestra, foi muito boa, excelente. Vários comentários muito positivos sobre a sua palestra. Pessoal muito bondoso. Não, foi muito boa, realmente. Vou começar o encerramento. Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Ana, agradecer a sua mediação, né, mais uma vez, você brilhante aí. Tenho surpreendido com os nossos estudantes. Eu tenho dito para eles, eu sou muito tímido, e esse negócio de ficar na frente de uma câmera, para a gente, nesse momento aí de pandemia, a gente tem que se adaptar dessa situação. Mas eles se adaptaram muito rápido. Então, a desenvoltura é excepcional. Essa turma aí, na semana passada com a Natália, na anterior com Camila e com Ana na abertura, aí, então foi fantástico. Então, parabenizar mais uma vez aí a sua participação, a sua desenvoltura, e vamos tocando aí nosso projeto. Obrigado. Professor Mauro? Algo mais? Eu também agradecer a sua mediação, né, foi muito boa. Lamentar a ausência, então, da Carol. Da Caroline, né? Espero que ela se recupere. E desejar, então, sucesso nos próximos eventos aí do projeto. Certo. Muito obrigada pela presença. Vou fazer o encerramento agora. Gente, chegamos ao fim de mais um dia. Gostaria de lembrar a todos vocês que o link para inscrição na nossa próxima palestra da semana que vem está na descrição do vídeo. Lembrando que semana que vem nós temos a nossa última palestra do ciclo de bovinocultura de leite com o professor José Esler de Freitas Júnior, que vai falar sobre Suas Vacas Estão Falando. Será que você está escutando? Podem mandar para a gente suas dúvidas, perguntas, tanto no nosso WhatsApp, quanto no e-mail, quanto no nosso Instagram. Antes de encerrar totalmente, eu gostaria de parabenizar os nossos alunos pela nota no ENAD. Conseguimos conquistar o 2º lugar entre as faculdades de zootecnia do Brasil. Essa conquista é tanto dos docentes como dos discentes. Parabéns a todos vocês que fizeram a prova e nos deram essa colocação.
Muito obrigada, agradecemos muito a vocês. Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Nos vemos quarta-feira que vem, como eu já disse. E uma boa noite a todos vocês.